Bem, hoje é um dia para mim especial. E é um dia especial porque ao fim de 28 anos vem à luz do dia aquilo que era óbvio para todos os que, sendo angolanos ou luso-angolanos ou angolanos de coração, sempre afirmaram a necessidade de haver justiça, democracia, distribuição da riqueza em Angola. Porque, aparentemente, a problemática da lavagem dos dinheiros está agora a começar a ser posta em causa com toda esta encenação positiva à volta do clã dos Santos e, sobretudo, de Isabel dos Santos e do seu esposo Sindica. Na verdade, a problemática da lavagem dos dinheiros não vem de José Eduardo Santos, é mais antiga. Nasce em 1979, quando a família Bush e os seus interesses petrolíferos decidiram criar as condições para que em Angola, apesar do regime ser, entre aspas, sovietista, pudesse haver, na verdade, um sistema de aproveitamento da exploração petrolífera pelos interesses americanos, bushianos, diga-se passagem, repito, e que esses interesses, curiosamente, fossem protegidos das investidas da UNITA pelas tropas cubanas. E, portanto, entre 79 e 87, vivemos tempos muito complexos em que todo o cenário da corrupção estava escamoteada e escondida pela Primeira Guerra Civil. Depois temos o momento da negociação entre cubanos, soviéticos, americanos, sul-africanos, angolanos, no caso, que permitiu os acordos de Bicesse. E os acordos de Bicesse foram, mais uma vez, traídos, como foram traídos os acordos de Alvor. E não havendo acordos de Alvor, não havendo acordos de Bicesse, o que houve foi, nessa altura, a demonstração, a evidência de todos, dos interesses do clã dos Santos, que passou, numa primeira fase, através do domínio do negócio de armas, vide o caso dos ninjas e da venda de armas dos espanhóis, apesar da proibição de venda de armas a Angola em 92 pelos acordos de Bicesse, venda de armas também logo a seguir pelos israelitas, no caso, para derrotar a UNITA, venda de formação e de armas também de portugueses, mais ou menos privados, mais ou menos das Forças Armadas, e também, no caso dos exércitos privados, que estavam na moda na altura, vindos dos Estados Unidos da América. Desse processo acresceu, numa fase muito acelerada, dois grandes negócios. O primeiro grande negócio foi a entrega ao desbarato dos interesses petrolíferos e da exploração petrolífera a todos os lobbies petrolíferos americanos, canadianos, ingleses, etc., portugueses também, embora em franca pouca escala, e dos interesses diamantíferos, onde, no caso, a Rússia dominou através do Sr. Lev Leviev e criou as condições para ser ela, de facto, uma crescente alternativa aos interesses diamantíferos da De Beers. Este processo continuou com, obviamente, toda a negociata à volta da construção civil e das obras públicas, onde daí sim houve uma forte influência portuguesa, para depois ser chinesa, no caso, e nestes anos todos foram nascendo grandes, imensas, incomensuráveis e quase desconhecidas fortunas que, periodicamente, todos os anos, o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial iam alertando o regime angolano para que deixasse de ser tão pouco transparente como era em relação aos seus negócios internacionais, para que nada acontecesse, para que tudo ficasse na mesma, e, na verdade, acontece depois a generalização, a globalização, eu vou dizer do termo que a Ana Gomes disse ontem, da ladroagem.
E a globalização da ladroagem passou até pelas Nações Unidas, via o Sr. Embaixador Robert Fowler, canadiano, que se dedicou ativamente, militantemente, a atacar a UNITA através dos negócios que a UNITA também tinha, sem sombra de dúvida, diamantíferos. E a atacar, criando uma campanha brutal à volta da necessidade de sancionar os dirigentes da UNITA, no caso, que sem direito à defesa, sem direito a advogados, sem direito a tribunais, foram sancionados durante mais de 2 anos e tal, entre os quais eu, diga-se passagem, e também, para além dessa questão das sanções à UNITA, a questão ridícula dos diamantes de sangue, que no fundo servia para dar força ao poder do Sr. Lev Leviev e ao poder dos interesses canadianos diamantíferos, mais nada. Bem, vem a derrota da UNITA, no caso, e os acordos deixam de ser uns acordos de parceiros para passar a ser um ato de rendição, e toda a gente disse, a partir do 4 de abril de 2002, que com a paz vinha a democracia e com a democracia vinha a distribuição da riqueza. Não veio a democracia, né? Houve atos eleitorais, todos eles fraudulentos, não veio uma paz civil, veio sim uma paz militar, sem sombra de dúvidas. A UNITA rendeu-se, entregou as armas, deixou de haver guerra civil em Angola, veio a paz militar, portanto, e distribuição da riqueza viste-la, né? Não, pelo contrário, o que houve foi uma concentração crescente da riqueza em cada vez menos mãos, até mesmo dentro do MPLA, no caso, levando a criar-se um ambiente de descontentamento crescente, inclusivamente dentro das forças dominantes do regime, que são as forças do MPLA e das Forças Armadas Angolanas, e dentro desse descontentamento nasceu a alternativa dentro do MPLA, que se chama João Lourenço, hoje Presidente da República. Não é muito importante saber se João Lourenço está ou não está envolvido às cenas do passado, no que diz respeito à questão das corrupções e corruptelas. O que é importante neste momento é que foi João Lourenço que decidiu abrir a porta, no caso, a oportunidade de pôr em causa todos os atos de negócios ilegais, de lavagens de dinheiros, de transferências de dinheiros de Angola para fora de Angola, pondo em causa o clã dos Santos. Uma primeira fase, politicamente, afastando José Eduardo Santos de todos os cargos que ele poderia ainda ter enquanto ex-presidente da República, e numa segunda fase, eliminando os interesses daquela que era a testa de ferro do clã dos Santos, a senhora Dona Isabel dos Santos. Aparentemente, são 115 milhões de dólares que ela fez desaparecer numa fortuna que está mais ou menos vista como sendo acima de $1 bilhão. Eu, pessoalmente, não acredito que seja tão pouco, acho que é bastante mais, que está espalhada quer em imobiliário, quer em terrenos, quer em fábricas e indústrias, quer na bolsa, espalhada no mundo fora, através dos paraísos fiscais, no caso, através do Dubai, através também, não tenho dúvidas, da Ilha da Madeira, através dos interesses de portugueses que, no caso, não fazem outra coisa senão assinar o cheque que é de Isabel dos Santos. E que veio das obras públicas, da construção civil, um pouquinho dos petróleos, um pouquinho dos diamantes, um pouquinho, para não dizer muito, aí sim, para não dizer muito, do import-export de produtos alimentares, de bebidas, etc. Este é o cenário. E o cenário, no caso concreto, é um cenário de grande confronto no interior do MPLA. Esse grande confronto abre portas muito complicadas e que poderão dar origem, na minha opinião, dramaticamente, a um novo 27 de maio de 1977. Né? Uma das fações em 77, a fação pró-soviética, mais militantemente pró-soviética, a fação de Benito Alves, avançou e foi derrotada pela fação pró-cubana de Agostinho Neto, no caso. E essa fação pró-cubana foi a fação que depois foi cavalgada, curiosamente, pelo Sr. Engenheiro José Eduardo dos Santos, e daí nasceu tudo o que eu já referi à volta da problemática do enriquecimento de meia dúzia de cidadãos angolanos e do empobrecimento generalizado de 90% e muitos de angolanos.
Nesta circunstância, convém não esquecer nunca que mais de 60% da população angolana ganha menos de 2 dólares por dia e, portanto, é um bocado escabroso que se fale nos valores que se está a falar de fortunas retiradas de Angola para o resto do mundo. E é necessário começar a perguntar, como faz Ana Gomes, e muito bem, por onde é que anda esse dinheiro e, em Portugal, que dinheiro é esse e para onde está a passear. Porque não basta dizer que anda por aí, é necessário que o Banco de Portugal haja como deve ser, é necessário que as finanças ajam como deve ser, controlem as circunstâncias das fortunas que andam por aí espalhadas, para podermos, de uma vez por todas, começar a dizer aos angolanos que por cá também estamos a travar a crise gerada em Angola com a fuga de capitais. Os capitais angolanos devem retornar às mãos dos angolanos, os capitais da Isabel dos Santos devem retornar, no fundo, à banca e ao Estado angolano, de maneira que Angola consiga recuperar da miséria em que o clã dos Santos a deixou após estes anos todos de ditadura e de cleptocracia.